Leitura devocional do capítulo 6 do livro de Daniel. Nós vamos ler o versículo 10 e depois do versículo 25 até o versículo 28. Então, Daniel 6, 10 e depois versículos de número 25 a 28 na Nova Almeida Atualizada, a gente lê da seguinte maneira. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Versículo 25. Então Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que a paz lhe seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Vem para cá que a gente precisa contar um pouquinho dessa história. Daniel, na corte babilônica, agora não mais estava na corte babilônica, porque Babilônia tinha sido conquistada pelos persas. E, no reinado de Dario, a organização persa constituía governadores ou príncipes ou presidentes, e abaixo deles os olhos e ouvidos do rei, conhecidos como sátrapas, fiscalizadores da política pública dos persas e dos medos, 2 povos que juntos fizeram uma liga e se tornaram um povo só, o Império Medo-Persa, ou meramente persas, se você quiser. Daniel, por causa de toda a sua gestão na corte babilônica, famoso administrador, é mantido como um desses presidentes acima dos sátrapas, acima dos olhos e ouvidos do rei, dos fiscalizadores da política pública da Pérsia. Esses sátrapas e os outros presidentes, então, enciumados da qualidade de gestão de Daniel, bolam um plano para fazer com que Daniel fosse flagrado em desobediência ao rei. Eles convencem a Dario que durante um período de 30 dias não pudesse ser feita nenhum pedido, nenhuma oração a nenhum deus e nenhuma outra pessoa que não fosse o próprio rei Dario, que era ele uma figura divina. E então Daniel continua nas suas práticas devocionais de oração a Deus. Esse é o episódio que a gente leu no versículo de número 10, que no andar de cima da sua casa, com as janelas abertas, voltadas para Jerusalém, ele orava 3 vezes por dia ao Senhor Deus de Israel, a Yahweh. O resultado disso é que ele é flagrado em oração, no período proibido pelo rei. E o rei, então, relutantemente é obrigado a jogar Daniel na cova dos leões. Essa cova dos leões era a punição para aquele que fizesse petição a outro deus, que não o próprio rei Dario. Quando Dario se depara com a denúncia feita contra Daniel e a constatação de que Daniel tinha orado ao seu Deus, Dario até tenta negociar uma saída, mas os próprios gestores da Pérsia fazem questão de lembrar: um decreto do rei não pode voltar atrás. Então, Dario envia Daniel à cova dos leões, dizendo que o seu Deus possa te salvar. E efetivamente é o que acontece. O Deus de Daniel salva Daniel, e no dia seguinte que ele tinha sido enviado à cova, Dario, então, vai averiguar se Daniel estava vivo. Ouve a voz de Daniel e, diante do livramento de Daniel, ao lado dos leões famintos,
Dario tem esse momento de decretar que o Deus de Israel era um Deus verdadeiro, vivo, que permaneceria para sempre, e o Deus de Daniel era um Deus verdadeiro. Essa é a história. Erroneamente, a gente pode imaginar que essa história trata de uma fé extraordinária de um indivíduo vivendo um momento individual. Por que erroneamente? Porque é verdade que Daniel ali estava solitário e sendo fiel ao seu Deus, e sozinho ele passa pelo episódio da Cova dos Leões, apenas acompanhado quando o anjo do Senhor o livra. Sozinho no seu quarto orando, sozinho até o anjo aparecer, sozinho diante do rei Dario, quando sobrevive. Fato é que Daniel ora com as janelas abertas, voltadas para Jerusalém. E talvez, no afã de buscarmos algum tipo de paralelo moderno com isso, a gente imagine uma prática como aquela islâmica de orar voltado para Meca. E os dois episódios guardam sim algum tipo de relação. Entretanto, por que Daniel oraria voltado para Jerusalém? Se Jerusalém, nesse momento, tinha o seu templo destruído, as suas muralhas ao chão, não havia qualquer símbolo de espiritualidade remanescente em Jerusalém. Inclusive, a manifestação de Deus fora de Jerusalém, nos campos exilados da Babilônia, já vinha acontecendo antes de Daniel. Com Ezequiel, por exemplo, a gente poderia observar Deus agindo não mais lá em Jerusalém, mas na própria Babilônia. E, mais ainda, se olharmos para o profeta Jeremias, a gente percebe que o agir de Deus estaria feito na Babilônia por meio desses exilados que edificariam e abençoariam a cidade por meio do seu trabalho. Coisa que Daniel parece compreender muito bem, executando com excelência o seu trabalho, tanto sob a administração babilônica quanto sob a administração persa. Por que então voltar os olhos para Jerusalém? Dois motivos que fazem com que esse texto cresça muito em sentido e significado. O primeiro deles, claramente uma saudade de uma cidade que outrora era a cidade de Deus, o Santo Monte. E essa saudade, ela é percebida não apenas em Daniel, mas faz parte da espiritualidade israelita. A gente observa também nos Salmos, os cânticos de Sião, que almejam por esse retorno ao lugar onde tudo deveria estar acontecendo e não está. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, implícito nessa passagem, é que em Jerusalém o templo está destruído. Em Jerusalém, a muralha está destruída, mas ainda existe ali um povo. A elite tinha sido exilada para a Babilônia, mas o povo pobre, desassistido, faminto, esse povo ele permaneceu ali em Jerusalém. Ao olhar para Jerusalém, Daniel olha para o seu povo. Ao se direcionar para Jerusalém, existe uma saudade da glória passada, mas um desejo da restauração do remanescente. E, portanto, essa caminhada solitária, ela não é tão solitária assim quando existe uma recordação daquilo que deveria ser, mas que não é. E um desejo de restauração para pessoas de verdade que sofrem de verdade. O que nós podemos, então, extrair disso? Que tipo de lição a gente pode ter de uma passagem como essa? O que a gente pode pensar a esse respeito?
Em primeiro lugar, que independentemente das pressões do nosso tempo secularizado, dos sátrapas e presidentes do nosso tempo, a oração ela é pública. E ela é ainda mais significativa quando feita em favor do outro. Então, que nós não tenhamos medo de expressar a nossa fé publicamente, orar publicamente, falar com o nosso Deus publicamente, a favor de pessoas que sofrem publicamente. A segunda coisa é, na medida em que nos é dado o privilégio de termos uma comunidade de fé, que possamos atravessar as dificuldades do nosso tempo aproveitando os benefícios dessa comunidade de fé. Eu sei, muitas pessoas são machucadas pelo exercício da espiritualidade no meio de uma igreja local. Mas o fato é que possuirmos pessoas ao nosso redor que creem nas mesmas coisas que nós cremos é um privilégio que Daniel não tinha. Daniel tinha que olhar para Jerusalém, para encontrar para além das janelas do seu quarto o seu povo. Nós, por outro lado, somos privilegiados de atravessar os nossos problemas e as nossas dores, podendo compartilhar dos nossos desafios com outras pessoas que podem orar em conjunto conosco. É um privilégio. Em terceiro lugar, que essas janelas abertas dos nossos quartos sirvam para que nós possamos nos recordar que hoje existem irmãos como Daniel, como aquele Daniel, que só podem orar dentro do seu quarto, que uma oração pública os coloque em risco e que as janelas deles estão abertas em direção a nós, esperando pelo nosso clamor, esperando pela nossa intercessão, pelo nosso jejum, em favor deles. Obviamente eu me refiro àqueles nossos irmãos em países onde acontece brutal perseguição ao cristianismo. Em último lugar, a nossa oração ela deve ser acompanhada de denúncias daquilo que é injusto, daquilo que oprime a quem é indefeso. Daniel, nesse caso, uma altíssima autoridade no Império Persa, rapidamente se tornou um indefeso. E nós não deveríamos, então, ter qualquer tipo de receio de orar e intervir a favor do indefeso. Afinal de contas, esse indefeso, hoje, amanhã ou depois, pode ser que seja a gente. E hoje já existem muitos indefesos clamando pela nossa intervenção. Se você chegou até o final, eu presumo que você tenha gostado desse estudo bíblico e eu tenho uma excelente notícia para você então. Você também pode preparar os seus próprios estudos bíblicos. Para isso, eu preparei um curso que ensina exatamente isso. Como preparar um estudo bíblico, seja para o seu proveito próprio ou para o seu pequeno grupo, quem sabe uma célula, escola dominical. Você que prega também pode te ajudar profundamente. O link você encontra aqui na descrição. Quando você adquirir o curso dessa forma, você vai estar adquirindo o melhor que eu pude preparar para te abençoar, mas também você estará ajudando esse canal a chegar ainda mais longe. Os planos são de colocar isso aqui no Spotify, de colocar isso aqui no Deezer, fazer a palavra se espalhar ainda mais e você ajuda dessa forma. O meu muito obrigado e até a próxima.